Meus irmãos, abra sua Bíblia por gentileza, em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Dois versículos pequenos, bem pequenos, mas cheios de significado. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Amar a Deus através do discipulado e da missão aos carentes. É isso que nós somos, a Igreja Batista Simples. Queremos amar a Deus através do relacionamento interpessoal, do ensino de Jesus e da missão entre os carentes, entre os necessitados. Que bom que estamos aqui para aprender a palavra, para adorar ao Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 14, diz assim: não adulterarás. Não adulterarás. E o 15, não furtarás. Não furtarás. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos, te exaltamos e clamamos que o teu Santo Espírito fale conosco. Deus, nós precisamos muito ouvir a tua voz. Nós estamos nesse caminho, Deus, nesse caminho que é organizar o nosso comportamento através do teu Espírito Santo que vai nos santificando. Nós queremos conhecer a tua vontade para nós. Nós precisamos conhecer a tua vontade, porque a tua vontade é boa. A tua vontade é boa para nós. Espírito Santo, fala conosco. São só 4 palavras, 2 nãos, um adulterarás e um furtarás. Mas Deus, o que o Senhor quis dizer? O que o Senhor quis nos ensinar? O que o Senhor quis tratar conosco e com o teu povo? Já que o Senhor Jesus disse que Ele não veio para julgar fora a lei, mas veio cumprir. O que o Senhor quer para nós? Fala conosco. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meus queridos, já vimos a primeira tábua da lei que trata do nosso relacionamento com Deus. Já vimos. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o teu entendimento. Vimos o segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Terceiro mandamento: não terás ídolos. Quarto mandamento: não tomarás o nome de teu Deus em vão. A primeira tábua dos mandamentos do nosso relacionamento com o nosso Senhor. A segunda tábua em relação aos nossos irmãos. Deus quer normatizar como a gente se relaciona com Ele e como nós nos relacionamos com o próprio nosso próximo, com aqueles que nós cuidamos todo dia, nossos parentes, a comunidade, a sociedade e nossa família. E agora, nós vimos semana passada que nós temos que honrar pai e mãe e não matarás. Hoje é dia de entrar em assuntos mais específicos. Mas por que nós estamos estudando os mandamentos? Porque queremos saber qual é a vontade de Deus para nós. Das 613 leis do Antigo Testamento, nós estamos resumidos nos 10 mandamentos para saber o que Deus espera de nós, o que Deus espera da igreja, o que Deus espera da sociedade. E agora, nós vamos entrar no mandamento que tem a ver com a família e com a sexualidade. Nós precisamos entender que esse mandamento tão simples, como eu posso dizer, não é banal, mas é um mandamento tão simples, ele é tão complicado. Porque desde a origem das Escrituras, a gente vê que a monogamia, ou seja, um homem para uma mulher para um homem, sempre foi o plano original de Deus. A gente sabe, pelo resto do Antigo Testamento, que tanto a poligamia
e o divórcio, eles aconteceram devido à dureza do coração do ser humano. O próprio Jesus, quando é questionado sobre o fato de Moisés dar carta de divórcio, Jesus falou claramente, olha, foi assim, mas por conta da dureza do coração. Quando Deus criou lá na origem, lá na fundação do mundo, Deus criou um homem para uma mulher para um homem. Isso é importante por quê? É importante, meus irmãos, porque na cabeça de Deus, nos pensamentos de Deus, na sabedoria divina, a família, ela está entre redoma. A família, ela tem que ser protegida. A família tem que ser cuidada. A família tem que ser guardada. Porque da mesma forma que Deus é família, Ele externalizou quem Ele era na criação e criou a família. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a divina família, a família divina. E Ele estabeleceu a família para ser como seu plano original, para ser a célula, como eu posso dizer, a matriz principal para a vontade dele entre nós. Da mesma forma que ele nos criou com corpos e colocou em nós hormônios, ele colocou uma sexualidade, e tudo isso é bom para ser vivido no ambiente da família, com direitos, deveres, obrigações e tudo mais. Então, o mandamento não adulterarás, ele já pressupõe casamento. Esse mandamento não é não faça sexo desenfreado. Não é isso. O mandamento não adulterarás pressupõe casamento. Porque senão seria fornicação, que é sexo fora de uma união estável. O texto diz: não rompa o sagrado compromisso que foi feito diante de Deus, diante das famílias e diante da decisão que você mesmo tomou. Porque, como o mandamento pressupõe casamento, o mandamento está dizendo assim: olha, não rompa o laço que você decidiu criar. O casamento, já falamos, ele é especial. Deus criou o mundo para ser família, e a sociedade santa, que aqui vem o povo de Israel, e desde a criação até a igreja, o casamento tem que ser protegido. Mas nós precisamos dizer que, em tese, em teoria, ninguém se casa por obrigação. Se casa porque decidiu. Por isso que os solteiros são tão importantes. E a fase dos solteiros é tão importante. Porque quando você é solteiro, você não tem aliança com ninguém. A partir do momento que você decide a aliança, que você decide colocar o anel no dedo esquerdo, na mão esquerda, você faz um pacto. E nós fazemos um pacto diante da sociedade, diante das famílias e principalmente diante de Deus. Ninguém é obrigado a se casar. E é melhor que, se não quiser arcar com as dores do casamento, é melhor que não se case. Porque casamento é algo sério demais. O casamento que produz filhos e produz uma família, e uma desgraceira terrível quando é quebrado. Por isso que o namoro é tão importante. Por isso que o namoro não deve ser, como eu posso dizer, o namoro não deve ser alongado demais. Mas o namoro também não deve ser abreviado, porque nós precisamos de tempo para conhecer, para saber quem é, para depois ninguém dizer que foi enganado. Por isso que, quando nós dizemos para os solteiros assim: olha, cuidado com o sexo antes do casamento, porque o sexo, além das doenças, você pode engravidar, gerar uma criança. E aí, entre aspas, para consertar as coisas, vamos forçar um casamento que não devia existir? Então não. Então vamos nos conhecer, vamos saber os valores, vamos saber o jeitão, para depois passar para essa fase. Irmãos,
Adultério é pecado contra si próprio. Adultério é pecado contra o cônjuge, contra o parceiro, a parceira. O adultério é pecado contra aquele que foi traído. E adultério é pecado contra Deus. E eu vou dizer ainda uma quinta possibilidade. O adultério é um pecado, é uma força destruidora para a igreja, para a sociedade. Olha, toda vez que um casal se separa, é a sociedade que perde, é a igreja que perde sua força, são os laços que vão se enfraquecendo. E toda vez que há um divórcio, você sabe, o divórcio ele produz uma série de sentimentos, de reações que são desagradáveis. Isso abala o ambiente da sociedade, isso abala o ambiente dos parentes em geral, isso abala a psique do indivíduo. O traído é destroçado. Vamos imaginar um homem casado com uma mulher e o homem comete adultério. A mulher, a sua esposa, ela é destroçada emocionalmente, porque olha, foi um pacto, foi feito um acordo, ninguém obrigou, eles disseram assim: nós vamos ser até o final. E esse homem, por exemplo, ele tem a atitude de se relacionar, mesmo que não seja sexualmente, mas através do pensamento, como diz Jesus, através dos olhos, como diz Jesus, ele se relaciona de forma indigna com uma outra pessoa. Isso destrói a personalidade, desde a culpa própria até a raiva da outra pessoa, o direito, a vontade de vingança. Quero me vingar. Até o outro, porque se o outro que entrou na traição, no caso a outra, ela é casada também, tem um outro que foi traído. E Deus é traído porque Ele é o mantenedor das relações. Então, considerando que o casal, de acordo com a Bíblia, ele se torna uma só carne, ele vai se tornando uma só carne, e ele se une, o adultério é uma das maiores demonstrações de falta de inteligência e de sabedoria. Por quê? Porque é uma agressão, em primeiro lugar, contra você mesmo, o adúltero. Quem comete adultério, ele agride a si mesmo. É a chamada autossabotagem suprema. Porque, olha, se eu sou uma só carne com minha esposa e eu atraio, eu destruo ou eu machuco a aliança, eu mesmo estou me sabotando. Porque a quantidade de sensações agradáveis, prazerosas no ato do adultério, ela pode acontecer, a aventura, mas o resultado para mim, ele é terrível, porque eu desagrado a Deus, eu desagrado minha família, e se eu tiver filhos, pior ainda, eu desagrado o meu caráter. É uma falta de inteligência brutal, porque adultério, trair os laços do casamento, faz com que haja uma desintegração, uma destruição da família. Olha, meus queridos, os filhos são muito importantes no casamento, muito importantes, mas os filhos são resultado de uma união. O pai e a mãe, o marido e a esposa, eles são o motor desse carro. E os filhos, não que eles são um detalhe, mas eles são consequência. Quando, já dissemos isso várias vezes, quando um casal foca demais nas consequências, nos filhos, e esquece de si mesmo, todo mundo vai sofrer. Segundo lugar, além de um pecado contra si mesmo, uma autossabotagem, o adultério é a demonstração mais radical de falta de caráter. É uma falta de caráter tão grande. Eu gosto demais de um corte que tem de um filme, eu não sei se é o Poderoso Chefão. Ele diz assim: um dos capangas, um dos mafiosos, traiu a esposa, e ele dá a ordem para esse
membro da equipe ser executado. E aí os funcionários vão dizer assim, os capangas dizem assim, mas patrão, por que nós vamos trair? Por que nós vamos matar ele? Olha o que o gangster fala. Se ele tem coragem de trair a própria esposa, que dirá a mim? Ele vai me trair. Se ele não tem honra para cuidar da própria casa, da própria esposa, ele vai me trair. Alguém que comete adultério e vai por esse caminho, demonstra uma falta de caráter, uma pressa, uma meninice, uma destruição do indivíduo, porque ele comete uma traição voluntária contra a aliança. Não, pastor, mas meu casamento está muito ruim. Não, pastor, mas ela mereceu, ele mereceu. Ninguém merece, porque você não merece. Individualmente você não merece ser esse tipo de pessoa. A gente não trai porque a gente é só obediente. É porque eu não mereço ser esse tipo de homem. Eu não sou esse tipo de homem, mas eu não vou fazer isso porque eu não sou isso. O adultério, em terceiro lugar, é uma demonstração muito forte de alguém que tem uma atitude animalesca, instintiva. É sexo por instinto, é relacionamento amoroso por instinto, mesmo sabendo que não é certo, mesmo sabendo que é errado. Quando José é vendido para a casa de Potifar, a esposa de Potifar tem ele como um ajudante, Potifar colocou ele sobre todas as coisas. O texto de Gênesis 39:9 diz assim: ele não é maior que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou. José falando do patrão, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quando a mulher de Potifar começa a acuar José falou assim, olha, traição é maldade, é uma maldade. Traição é pecar contra Deus. Levítico 20:10 é muito claro. A lei é clara. Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. É tão grave o adultério que a lei, na fase da lei, a coisa é punida com morte. Com morte. Jesus, em Mateus 5:27, diz assim: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Irmãos, a coisa é tão séria para Jesus que não é só quando alguém que está numa relação de casamento toca fisicamente em outra pessoa. A mente para Jesus tira as relações da lei apenas dos atos objetivos e passa para os pensamentos subjetivos. A coisa é séria. A coisa é muito séria. Porque toda traição física começa com um olhar. Toda traição, um olhar indevido. Toda traição física começa com um pensamento. Toda traição física começa com uma conversa indevida. Uma mensagem no WhatsApp, uma olhada indevida, uma olhada indecorosa, uma olhada de cobiça. Ô irmãos, Jesus, ele apela aqui, Jesus apela. Jesus fala assim, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Ou seja, se há algo em ti vital, que está te levando ao erro, decepa isso da sua vida. É o celular? Decepa o celular da sua vida. É alguém do seu trabalho? Corta relações, decepa. Porque depois que o germe, que o vírus da traição, do adultério está aqui dentro e começa a virar paixão, é muito difícil, irmãos.
esse interesse indevido, quando há uma crise no casamento, ele tem que ser rapidamente bloqueado. Você tem que cortar isso na fonte. Porque se deixar isso evoluir, se os pensamentos começarem a evoluir, se você começar a sonhar com a outra pessoa, imaginar-se com a outra pessoa, como se a sua vida fosse ser melhor com uma outra pessoa que não é seu esposo ou sua esposa. Eu vou dizer o seguinte: toda relação que começa com uma brutalidade que é o adultério, irmãos, ela está fadada à desgraça, ela está fadada à destruição. Você já começa com o pé esquerdo, e não é só o esquerdo, é tudo esquerdo. Tudo de esquerda, Vandes. É o povo da esquerda. Foi Jesus que botou o povo da direita e o povo da esquerda. Então, irmãos, pensa num negócio sério. Você que é solteiro, não é que Deus é castrador. Não é que Deus é castrador. Não é que Deus não quer deixar você viver uma coisa boa. Não. A sexualidade é coisa boa. É uma coisa boa. Ele plantou em nós. Mas para ser vivido num ambiente de proteção. Irmãos, os dados são assustadores. Os filhos de mães solteiras, eles têm muito mais propensão a suicídio. Os filhos de mãe solteira, eles têm muito mais propensão de cometer assassinato. É só você olhar as estatísticas. Porque uma criança que é criada sem pai, sem mãe, ou sem a mãe, ou vice-versa, ela não conta com todos os problemas dos casais. Ela não conta com o ambiente de formação necessária. Então você que é solteiro, você fala assim: poxa, Deus é castrador, a igreja é castradora. Não é castrar, não é bloquear algo possível, é proteção. É proteção de quem você é e do que você pode ser. Agora, os casados já deram o passo. Olha, eu vou dizer com toda a sinceridade. Se não houver a firme determinação de cumprir a aliança, é melhor não se casar. Porque é uma bola de neve um casamento em que alguém não tem firmeza na aliança. E o primeiro mandamento de hoje, que é o não adulterarás, ele não fala só do corpo, da sexualidade. Ele fala também da mente. Da mente. E hoje em dia, o algoritmo, por exemplo, do TikTok, ele diz que ele conhece você, acho que com 4 ou com 6 minutos, dos 6 primeiros minutos que você usa. Ele te joga um vídeo sobre política. Se você fica lá vendo e curte, ele gosta desse tipo de política. Ele te coloca um vídeo de mulher com pouca roupa. Ele vai te sugerindo. Em 6 minutos ou 4, eu não me lembro, ele já sabe quem é você. E ele só vai te dando esse tipo de vídeo. E aí você fica preso. Porque não dá pra... É muito complicado. Muito complicado. Então, tem a ver com o corpo, mas tem a ver com a mente. Tem a ver com a mente. Deus espera a santidade dos solteiros e principalmente dos casados. Deus espera a santidade dos casados e dos solteiros. Mas o solteiro tem a vantagem de que ele pode olhar para uma possibilidade e ele, ele tá no mercado. Tá na pista. Agora, casou, fechou o mercado. Fechou a pista. É você com aquela pessoa, com as chatices dela, com as manias dela, com as esquisites dela, para sempre. Ei, pastor, mas eu não sabia. Pastor, mas eu não vi. Se lascou. Se deu mal. Quem mandou? Quem mandou acelerar demais o negócio? E eu fico doido com aqueles casais que falam assim: pastor, nós não brigamos. Casal de namorado. Nós não brigamos. Eu falei: então não pode casar não. Vocês têm que ficar mais tempo para vocês passar essa fase da paixão e um começar a ver o outro quem que é. Boas brigas. Olha, eu vou falar para você, olha, coisa boa no casamento são boas brigas.
boas discussões acaloradas, discussão de relacionamento, boas reconciliações. Tem coisa assim, ó, tem coisa depois de uma briga que a gente não devia ter brigado, falou que não devia, dá aquele chamego, dá aquela, aí um que é mais assim, mais durão assim, o que está vindo para cá? O que está vindo para cá? Você já pedi perdão, já fiz massagem no seu pé, já comprei chocolate, bora fazer as pazes, rapaz. Fazer as pazes, coisa boa. Agora, nós temos que entender, irmãos, é a mulher, é o homem que Deus te deu, que você escolheu. Não adulterarás. O próximo mandamento está conectado. Não furtarás. Ô, irmãos, o adultério é um tipo de furto. É você tendo algo que não era seu. E isso vai causar toda série de problemas. Irmãos, não furtarás. Uma coisa que nós precisamos entender, para entender o não furtarás, é que no pensamento bíblico, tudo que eu tenho de forma lícita, tudo que eu possuo, ele é fruto do suor do meu rosto. Essa é uma das punições da queda. Você sabe que trabalho não é por conta da queda. Deus já mandou o casal cuidar do jardim, proteger o jardim. Então Deus já deu trabalho. Adão, bota nome nos animais, organiza os animais aí, cuida do jardim. O trabalho em si, ele não é fruto da queda. Agora, o sustento que vem do trabalho, porque a terra vai produzir cardos e abrolhos, vai produzir ervas daninhas, não é fácil arrancar da terra, do trabalho o sustento. Então, você tem que entender que do ponto de vista bíblico, a propriedade privada é um direito sagrado. Por que a propriedade privada é um direito? Porque ela é fruto de trabalho, ela é fruto de suor, ela é fruto de administração sábia. Eu não estou falando de pessoas que têm recursos por conta de furto, por conta de mazelas, por conta de falcatrua. Estou dizendo os bens que são justamente adquiridos, conquistados. Eles, na Bíblia inteira, eles são protegidos. Então, quando a gente diz assim, quando se diz assim, roubou só um celular, é só para vender, tomar uma cervejinha como um aí outro disse. Não, irmãos. Se você vê a quantidade de pessoas que são assassinadas em furto de celular, você não diria uma bobagem dessa. Não, faz isso porque não teve direito a estudo no início. Há uma desigualdade social. É verdade, existe uma desigualdade social, mas a desigualdade social, ela não é razão para que arranque suor de alguém que conquistou as coisas. Por muitos anos, eu e Patrícia, nós íamos no mercado e nós comprávamos o gomo de linguiça toscana, e ela falava comigo assim, 2 linguiças para mim e 2 para você. Eu falei, não, para mim tem que ser 3, 2 para mim é muito pouco, eu quero comer mais. E ela falava assim, 2, eu ia 3, 2, 3. Irmãos, nós ganhávamos pouco, mas nós já sabíamos a noção de que a administração sábia muitas vezes não é só ganhar mais, é gastar menos. É gastar menos. Um dia, depois de um acampamento da igreja de jovens, o pastor que cuidava de nós, ele vai vir aqui, talvez ele vai se lembrar disso. Ele nos deu uma panelona de estrogonofe que sobrou do acampamento, e no estrogonofe tinha champignon. Aquele champignonzinho que eu nunca tinha comido aquilo na minha vida. Eu falei, rapaz, cogumelo.
lembro, nunca tinha comido aquilo. Não era da gastronomia lá de Minas, mexer com os trem. E eu fiquei com aquele trem ali, e eu lembro direitinho da panela assim, né? E eu caçando o champignonzinho e comendo sozinho, de noite, pra ninguém ver, eu e Patrícia dentro de casa, deslumbrado, comendo um negócio diferente. Hoje, depois de muitos anos, de 25 anos de casamento, a gente já não conta mais as linguiças, a linguiça. Mas a gente quantas vezes tomou chuva andando de moto? Quantas, meu Deus do céu, teve uma vez que a gente entrou debaixo de um posto de gasolina, a ventaria foi tão grande em Belo Horizonte que levou o teto do posto embora. E a gente lá, indo para a igreja. Eu morava a 25 quilômetros do prédio da igreja. Morava na periferia da periferia. E num sábado à tarde, indo para a igreja de Honda Bis, subindo aquelas ladeiras de Belo Horizonte com a Honda Bis, e escondido, porque começou a chover granizo. A ventania foi tão grande no alto do Guarani que levou o telhado. Hoje eu não tomo chuva mais, mas já tomei a chuva. Aí vem alguém que não tomou chuva, que não comeu as duas linguiças, não teve que arrumar confusão por causa das duas linguiças que queriam me dar, e vem querer tomar as minhas coisas que eu juntei e apliquei e não gastei. Aí vem, não, é porque não tem justiça social, mas eu também era pobre e trabalhei. E quantas histórias bonitas se tem de gente que era humilde financeiramente falando e juntou, e organizou, e trabalhou, e juntou. E formou os filhos, para vir um bonitinho. E pode. Não, irmãos. A visão bíblica, ela tem uma ideia de que o furto, ele destrói a comunidade. Por quê? Porque se o trabalho é uma bênção de Deus, que nos sustenta, quando alguém arma cilada contra outra pessoa e furta o que é dela, isso vai desencadear na sociedade o que nós vivemos hoje. A ideia de que eu não preciso trabalhar e eu posso tomar a força do que não é meu. Então, numa sociedade antiga, agrária, se eu roubo a única vaca de uma família, eu mato a família. Se eu roubo a terra de agricultores, eu mato a família. Se eu tomo a casa de alguém que só tem uma casa, eu estou destruindo a família. Quando alguém é furtado, essa pessoa desenvolve em si o sentimento máximo de injustiça. Porque se a propriedade ela advém do suor do rosto, quando alguém furta a gente, o que acontece? É como se fosse suor sendo roubado. É como se fosse tempo sendo roubado. É como se fosse vida sendo roubada. Tem um filme muito legal que numa sociedade no futuro, as pessoas tinham um reloginho aqui no braço e elas iam tendo o tempo aqui. Aí chegavam as pessoas e roubavam o tempo e a pessoa morria. Irmãos, agora pensando de forma mais profunda, quando alguém se dispõe a furtar algo, em última análise, o que essa pessoa está dizendo? Eu não concordo com aquilo que Deus tem me dado. Eu não concordo com isso. Então, eu vou me tornar o meu próprio Deus e eu vou tomar a força. Porque se nós entendemos que cada um tem a medida do seu trabalho, do seu esforço, da sua administração e das bênçãos de Deus, quando eu me disponho a tirar algo de alguém, eu estou dizendo assim: Deus é injusto, e Deus é injusto, e eu posso ser meu próprio Deus, e eu não aceito esse sustento que Deus me dá. Furtar parece o passo mais rápido para ter aquilo que não se possui, porque resolve um problema imediato, né? A gente conversando ontem, né, Marquinhos? Quando você trabalhava na empresa de valores,
carregando aqueles milhões. A gente conversando ontem, por exemplo, rapaz, alguém que está precisando pagar uma conta de 5 mil, de 3 mil, pagar uma conta de luz e não tem o dinheiro, e ele carregando 8 milhões, 10 milhões, 20 milhões, e ele, olha, se a pessoa não tiver a cabeça no lugar, ela fala assim, eu vou resolver minha vida. Como se dinheiro resolvesse a vida de alguém. Porque furtar tem a ver com resolver um problema imediato. Mas constrói uma ideia de que a esperteza, essa esperteza pejorativa, supera a bênção daquilo que é o trabalho que Deus nos dá e nos dá a possuir. Irmãos, olha o que diz para concluir essa palavra. Olha o que diz 1 Coríntios 6:9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso aqui fala de uma prática, não esporádica, mas uma prática que a pessoa tem contínua. O que nós temos que cuidar para concluir essa palavra? Em primeiro lugar, cuidado com as suas roupas. Cuidado com as suas roupas. Ainda mais as mulheres que são belas, que são lindas e têm esse corpo violão, vocês que são lindas, presta atenção. Os homens são atraídos pelo que ele vê. Você pode ser burro igual uma porta. Você pode ser ignorante que nem uma jumenta bruta. Mas se você tiver formas arredondadas, os tontos fica tudo doido. Existe uma forma, irmãos, eu não sei se você sabe disso, mas existe uma pesquisa que diz que depois da pandemia para cá, jovens brasileiras de 18, se não me engano até 29 anos, 18 a 29, essa fase, que é a fase universitária, são uma das maiores nacionalidades que entraram naquele site OnlyFans, que é um site de produção de conteúdo erótico, pornográfico. E as mulheres brasileiras, e existem umas que ganham muito dinheiro, e elas estão vendendo o seu corpo, vendendo sua quem é, então, irmãs, cuidado com suas vestes. Pergunte a um homem honesto que te ame, antes, se você é solteira, antes de sair de casa, você fala assim, ó, como é que tá minha roupa aqui, hein? Como é que tá aqui? Por quê? Porque você não se torna pedra de tropeço para ninguém. E homens, vocês que são fortões, mesma coisa. Eu lembro que tinha uma época que os homens estavam usando umas calças assim, rapaz, aquelas calças apertadas que marcava tudo, camisa baby look, baby do capeta, mostrando os músculos, peitoral. Uma geração passada não se ligava tanto na forma masculina, mas uma geração mais nova de mulheres, elas olham mais. Então, por favor, cuidado com sua roupa. A roupa, ela promove, ou a falta da roupa, né? Promove uma atração indevida às vezes. Ah, pastor, mas esse povo é tudo pecador. É verdade, são tudo pecador. Tudo pecador. Não seja pedra de tropeço. Não confunda sexualidade, que é algo próprio das mulheres, lindas, maravilhosas, com a sua beleza, que é a sexualidade, com sensualidade. E fica uma coisa clara. Marcou o corpo. Deu para ver o mamilo. Deu para ver a divisão ali na parte de baixo da calça. Está marcando sua calcinha, os homens vão tudo cair olhando. Não, irmã, em nome de Jesus, olha assim, ó, se está marcando. Irmãos, olha. Tem uns que não usam cueca, fica com esse trem balançando assim, ó. É um trem horroroso. Aí você fala assim, não, pastor,
Mas mulher não olha isso não. Você pega uma mulher casada que está em falta em casa, você vai saber que ela vai olhar. O marido que não está... É verdade, pastor Patrícia. Fica com esse trem balançando. Coloca uma cueca apertada aí, segura o passarinho aí, poxa. Não confunda. Eu sou livre em Cristo. Ai, ai, ai. Nós somos livres, irmãos, para sermos comedidos. Cuidado com as conversas indevidas. Homens casados e mulheres casadas não deviam colocar a mão. Às vezes, por mania, a gente só coloca a mão assim. Oi. Agora, aquela mão que fica, que a sua mão seque. Que a sua mão seque com a mão em mulher casada, em homem casado. Gente, respeito é bom e conserva os dentes. Respeito é bom, conserva os dentes. Tudo começa com um olhar. Tudo depois é um zap. Um zap. E deixa eu falar para vocês, irmãs. Eu falo isso com muito temor e com muita amizade. Tem uns homens que eles são feinhos de dar dó. Mas eles têm um papo que derruba avião. Eles têm faz um monte de promessa. E te faz promessas de amor eterno. E te faz promessas e promessas e promessas. E derruba avião. Cuidado com esses homens conversador demais. Eu vou te fazer uma massagem. Cuidado com as conversas indevidas. Se o seu esposo tem o celular trancado, travado, com senha, se a sua esposa não deixa você olhar o celular dela, tem coisa errada aí. É problema. Esse não é o padrão do reino. Nem as nossas finanças, nem os nossos celulares podem ser travados. Não podem. Eu pego o celular da Patrícia e começo a vasculhar. Ela, o que você está fuxicando aí? Eu estou fuxicando o que é meu. Eu estou fuxicando o que é meu. Eu fico vendo no Facebook lá os convites de amizade. Tudo que é de homem eu excluo. Eu excluo. O que, rapaz? Conversa é essa? Uns homens desconhecidos, que não é o povo da igreja. Se deve mandar um convite de amizade, da igreja, faz parte. Agora, um desconhecido, um Zezão, eu vou excluir, eu bloqueio. O que é isso, rapaz? Tudo começa com uma conversinha assim, ó. Eu sigo uma mulher investigadora no Instagram e ela conta os casos que ela é contratada para seguir as pessoas para descobrir traição. Irmãos, as pessoas conseguem enganar com a cara mais limpa assim. E os crentes são terríveis, que às vezes eles estão traindo e eles vão, uns caras de pau sem o Espírito Santo tocar na vida deles, os crentes carnais, eles continuam para a igreja. E as traições dentro da própria igreja? A única faxineira que ajudou Patrícia uma vez lá em casa foi uma moça chamada Dai, que ela era uma jovem, e Patrícia deixou. O resto era só aquelas senhorinhas bem velhinha, bem antiguinha. Ela, o quê? Você vai ficar dando mole? Não dê mole. Cuidado com o seu olhar, cuidado com os seus pensamentos. E isso vale para a questão do furto e para a questão do adultério. Tudo começa com o olhar, quando você começa a fantasiar na cabeça. E eu vou contar para os irmãos, para concluir. Um dia eu era pastor auxiliar de uma igreja bem grande. Tinha quase 2.500 pessoas. E um dia, a casa que eu morava, a igreja pagava aluguel. Uma casa boa, ampla.
E uma lâmpada dessas grandonas, que ficava na parte da frente da casa, queimou. Aquelas grandes. Um dia eu passando por trás que lá o altar era grande, assim como se fosse uma casa de show, e tinha um corredor atrás. Eu passando durante o dia lá, eu vi uma caixa cheia de lâmpadas. Cheia de lâmpadas. E eu gosto de contar essa história, que foi muito marcante para mim. Naquela hora, eu fui assim, muito infantil. Porque qual o pensamento que eu fiz? Eu sou pastor da igreja. A igreja paga meu aluguel. Tem umas 30 lâmpadas aqui. Eu vou pegar uma lâmpada dessa aqui, coloco lá em casa. Quando eu estendi a mão para pegar aquela lâmpada que não era minha, a lâmpada não era minha. Eu recebia salário. Nós temos que entender a diferença do que é público para o que é privado. Quando eu sou pastor de uma igreja, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do Senhor em primeiro lugar e da comunidade em segundo lugar. A igreja me paga um salário e eu sobrevivo daquilo. Eu não estou satisfeito com esse salário. Eu vou abrir uma empresa, eu vou mudar eu vou fazer uma coisa. Vou pedir a Deus mais. Quando eu estendi a mão para pegar a lâmpada, mas irmãos, sabe quando Deus te dá um coice assim? O Espírito Santo falou comigo assim, mas na lata, aquele que você fala assim, não pode ter sido eu. Quando eu fui estender a mão, pegar a lâmpada na caixa, eu ouvi no meu coração: é assim que começa, hein? Porque é uma coisa tão odiosa, tão terrível, tão abominável. Alguém que prega a palavra, que ensina o que é certo, que fala do evangelho, ele tirar dinheiro da comunidade, é um negócio tão ruim, é tão, você vê, é roubar, que o tendão de Aquiles dos ministros, é furto, é roubo e adultério. E é assim que começa, hein? Porque eu sempre pensei, é tão vil o líder que enfia a mão no dinheiro do dízimo e oferta e coloca no bolso. É tão degradante, é tão feio. Mas eu achei que a lâmpada não tinha problema, assim, na minha esperteza. Irmãos, o que é meu é meu. O que é seu é seu. É aquilo que Deus tem te dado. Você trabalha numa empresa, um grampo, um pendrive. Se ele não é seu, ele não é seu. Não é seu. O outro homem e a outra mulher não é o seu. Cuide das suas finanças. Sue. Administre. Trabalhe um pouco mais, gaste um pouco menos. Cuide da sua esposa, cuide do seu esposo. Porque eu já vi casamentos destruídos que Deus restaurou. Basta querer, basta ter disposição no casamento, basta você se organizar financeiramente que você vai prosperar. Tem saída. Agora, o mandamento é claro. E o mandamento nos diz: não adulterarás, não furtarás. Coloca a mão no seu coração assim. Vamos fazer uma oração.